Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Na tarde desse dia eu quero trazer uma pequena palavra, não muito longa, para não extasiar os amados irmãos, porque eu sei que muitas das vezes algumas ministrações assim através de vídeo, faz com que as pessoas muitas das vezes não as assistam durante todo o tempo que ela é visualizada. Mas eu queria trazer uma palavra que se encontra ali no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 9, quando ali o apóstolo Paulo ele deixa algo muito interessante para a igreja de Filipos, ali para o povo de Filipenses. São 4 pontos que o apóstolo Paulo deixa. E quem somos nós para contestar o que verdadeiramente o apóstolo Paulo fala? Quem somos nós? A ponto dele dizer: sejais meus imitadores, assim como eu sou, assim como eu fui, assim como eu tenho sido de Cristo. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós para contestar os ensinamentos do apóstolo Paulo, não é? E ali no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 9, o apóstolo Paulo ele fala algo muito importante, apenas esse versículo 9, e ele diz assim: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, ou seja, que nós aprendemos dele, o que nós recebemos dele, o que nós ouvimos dele e o que nós vimos nele. E ele diz assim: isso fazei, que nós venhamos a fazer. Aí ao findar este versículo é que a coisa importante, e ele diz assim: e o Deus de paz será convosco. Veja bem o que o apóstolo Paulo ele deixa, que na verdade Deus só haverá de ser conosco se verdadeiramente, como ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, porque ele foi um verdadeiro modelo de homem de Deus. Ele, antes da conversão, ele foi um general romano que tinha a lei na ponta da língua, que aprendeu a lei aos pés do grande mestre Gamaliel, do grande doutor da lei chamado Gamaliel. E Paulo conhecia, anterior à sua conversão, se chamava Saulo de Tarso, ele conhecia a lei ao pé da letra. E antes dele se tornar o grande apóstolo Paulo, ele era apenas um soldado romano, um general romano, um homem que tinha sobre as suas mãos, sobre as suas ordens, outros homens. Ele era um grande líder, como foi após a sua conversão. Antes da sua conversão, ele também era um grande líder. Ele já foi líder, já desde pequeno. Ele já tinha a liderança incrustada no seu sangue. Ele já tinha isso no seu DNA. E antes mesmo de sua conversão, ele desenvolveu esta liderança, praticou esta liderança, procurou estudar esta liderança, tomando para si toda a lei, aprender da lei de Moisés. E uma vez apto a exercer esse comando, esta liderança baseada na lei, ele foi um grande líder. Só que ele
não tinha a graça. Veja bem, ele tinha a lei, mas não tinha a graça. E a palavra de Deus, ela diz o quê? A letra mata, mas o que traz vida é a palavra. Ele tinha apenas a letra, a lei. Ele obedecia a lei, ele obedecia a letra. Por isso, através não de suas mãos, mas através de seu mando, de seus lábios, muitas vidas foram ceifadas. E uma vez indo de caminho para Damasco, para capturar os cristãos, os filhos de Deus, os servos de Deus, em meio a tantas outras perseguições por parte de Paulo, melhor dizendo, por parte de Saulo, e tantas outras capturas anterior a essa jornada para Damasco, muitas vidas foram tiradas por ordem de Saulo de Tarso, por ordem do general chamado Saulo de Tarso, general romano. Até que um dia, ele de caminho para Damasco, em meio à sua montaria, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Não Jesus mais na qualidade humana, mas na qualidade do próprio Deus, exaltado abaixo da terra, acima da terra, nos céus e sobre todo nome, sobre todo ser que respira. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus lhe indaga, lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a partir daquele momento, a vida de Saulo já não foi mais a mesma, a ponto dele não mais ser chamado de Saulo de Tarso, mas ser chamado do apóstolo Paulo. E esse homem tem a graça de Deus sobre a sua vida. Ele acha graça aos olhos do Senhor. Escreveu 11 epístolas, abaixo de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Ele foi o cara, a ponto dele escrever, volto a dizer o que eu falei ali há 7, 8 minutos atrás. Ele diz em 1 Coríntios, a igreja de Corinto, ele diz no capítulo 11, verso 1, verso 1, como queira: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele imitou a Cristo. Eu e você nunca vamos conseguir imitar o Senhor Jesus Cristo, mas podemos imitar a Paulo. Ele mesmo diz para nós o imitarmos. E se nós conseguirmos imitar a Paulo, chegaremos muito mais próximo da santificação do Senhor. Porque é o próprio Jesus Cristo quem diz: aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. Eu vejo nos dias atuais tantas pessoas, tanto homens como mulheres, querendo imitar a tantos que estão hoje na mídia, que se colocam como grandes pastores, que se colocam como grandes líderes, que se colocam como, meu Deus, tantas coisas, que são antibíblicas, como é o caso de apóstolos. Hoje não existe. Quem se coloca na qualidade de apóstolo hoje está totalmente fora desta palavra. Que se colocam como reverendos nada mais é do que pastor em inglês, e reverência somente ao Senhor, ao homem apenas respeito. Conferencistas internacionais, eu não vejo esta palavra na Bíblia, então eu não a aceito. Mas eu vejo os homens atuais hoje querendo imitar a tantos desses,
que estão aí na mídia com suas igrejas suntuosas, que na verdade são cães vorazes. Cães vorazes, que não estão nem aí para você, colocam um jugo sobre as suas costas e eles próprios não praticam. São pastores, líderes que se apacentam a si próprios e não estão nem aí para você. Se você vai comer hoje, ou se você vai almoçar hoje, se você vai jantar hoje, se você vai ter alimento amanhã, se você vai ter isso, vai ter aquilo amanhã, ou no transcorrer dos seus dias futuros, eles não estão nem aí para você. Mas mesmo assim você, a igreja do século 21, seguem esses homens e seguem essas mulheres. Mas na verdade não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os 4 pontos que Paulo deixa para mim, deixa para você, deixa para todos nós. E ele diz que o Senhor só haverá de ser conosco se nós cumprirmos, se nós dermos continuidade nesses 4 pontos. Veja bem, não é o pastor Augusto quem está falando, é o apóstolo Paulo. E volto a dizer, quem sou eu ou você, quem somos nós para contestar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu? Até porque a palavra de Deus, ela diz que toda esta palavra foi escrita por mãos humanas, porém inspirada pelo Espírito Santo. Então Paulo não escreveu essa passagem de Filipenses 4:9 sozinho. Ele teve a ajuda de alguém, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E se eu não posso contestar, se nós não podemos contestar Paulo, quanto mais contestar o Espírito Santo de Deus. E ele diz, o que também aprendestes, recebeste, ouviste e vistes em mim, ou seja, nele, Paulo, que nós venhamos a fazer, que façamos, pois só assim, diz aqui, o Deus da paz será comigo e será contigo, será conosco. E o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a graça de Deus, ela nos basta. Veja bem, a graça de Deus, ela nos basta. Porque veja bem, antes da conversão de Paulo, ele como Saulo de Tarso, ele era um homem de posição. Uma posição respeitável dentro do Império Romano, dentro da cidade chamada Roma. Eu quero acreditar, diante da sua posição, ele tinha uma vida financeira considerável. Mas após a sua conversão, ele abre mão da sua posição, ele abre mão da sua vida social, ele abre mão das suas regalias, ele abre mão da sua vida financeira considerável para viver na graça de Deus. A ponto de Deus falar para ele: Paulo, a minha graça te basta. Foi isso que nós aprendemos com o Senhor através da vida do apóstolo Paulo, que a graça de Deus, ela é o suficiente para mim e para você. Eu não estou querendo dizer que com isso nós vamos viver na miséria ou na pobreza, não é isso. Mas também não devemos colocar o nosso coração no visível e no palpável, nas coisas deste mundo. Porque o coração de Paulo não estava nas coisas no período em que ele vivia, tanto que ele abriu mão da sua vida, da sua boa posição, do seu dinheiro, do seu grande nome, Saulo de Tarso, um general romano.
Ele abriu mão das honrarias militares. Ele abriu mão de tudo isso para viver na graça de Deus. E o que nós recebemos de Paulo? Nós recebemos que como é bom suportar tudo por amor a Cristo. Meu Deus, como é bom. Um dia Deus fala para um homem chamado Ananias, para que ele fosse até uma rua chamada direita, para ele orar por uma pessoa. Ananias, como um servo obediente, vai. E chegando lá, ele entra dentro de um estabelecimento e encontra justamente quem? Um homem que todo cristão, de todo servo de Deus, temia. Ele enxergou ali aquele homem, não em meio à sua já conversão, mas ele enxergou aquele homem naquele momento como o perseguidor do povo de Deus. E ele temeu, e ele falou: Senhor, este homem, ele nos persegue, ele manda nos matar, ele manda nos capturar, ele manda nos aprisionar. Como eu posso? E Deus, para Ananias no que ele falava, e Deus fala para Ananias: para mim ele é uma pessoa, é uma vida muito importante, e eu vou mostrar para ele o quanto é padecer pelo meu nome. Ele abriu mão de tudo para não somente viver na graça, mas viver no amor de Cristo. Padecer pelo amor de Cristo. É por isso que ninguém quer imitar a Paulo, porque imitar a Paulo, olha, não é para qualquer um. É abrir mão de tudo. De tudo. Simplesmente por amor a Jesus Cristo. O que nós ouvimos de Paulo? Que tudo o que Paulo fez foi para Cristo, em Cristo e por Cristo. Em nenhum momento Paulo trouxe a glória de tudo o que ele fazia para ele. Mas tudo que ele fazia, a glória era de Deus. E eu vejo hoje o homem, meu Deus, trazendo a glória daquilo que ele faz, ou melhor dizendo, daquilo que ele engana ao povo que faz. Porque na verdade não faz. Tudo o que se fazem hoje dentro das igrejas, me perdoem, é pura enganação, é puro ilusionismo. É por isso que a palavra de Deus ela diz em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Hoje qualquer pessoa se deixa levar por imagens, por mentiras, por ilusões, por falsas promessas, por ilusionismo. Os púlpitos das igrejas hoje virou cenário de espetáculo, onde homens já não respeitam mais a Deus, dançam música do Michael Jackson. Perdão, não é nem a música do Michael Jackson, mas manipulam seus corpos naquela dança do Michael Jackson. Hoje os homens dançam a tal dança do passinho dentro das igrejas, cantam funks dentro da igreja e dizem que são letras santas, músicas santas, hip hops. Meu Deus! No livro de João diz que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Deus fala para nós o adorarmos em espírito e em verdade, não para o adorarmos na sensualidade corporal, ou seja, na sensualidade do nosso corpo físico. Hoje é muito fácil você entrar dentro da igreja e fazer um show, porque é isso que o povo quer, fazer shows dentro da igreja. Como tem uma determinada igreja que diz que o slogan dessa igreja é o show da fé. Jesus não é show, Jesus é Deus. Jesus não é artista global, Jesus é Deus, Ele é santo. E os homens hoje querendo trazer a glória para si, quando Deus mesmo diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Olha no que os homens transformaram e estão transformando a casa de Deus. Em lugares de espetáculos, lugares de shows. As tribunas dos púlpitos da igreja hoje são picadeiros para artistas. Já não são mais lugares santos para homens e mulheres de Deus. O próprio Senhor um dia fala para Moisés, quando Moisés sobe o Monte Sinai: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. E o que estão fazendo hoje com as tribunas da casa de Deus, com os púlpitos da igreja? Meu Deus, já não se tem mais reverência, já não se tem mais respeito, já não se tem mais temor a Deus, nem tão pouco com a sua casa, nem tão pouco com o lugar mais santo da igreja, que é o púlpito da igreja. O que nós vimos em Paulo foi o que eu falei ali atrás. O que vimos nele? Que o imitando, nós vamos chegar muito mais próximo do querer de Deus, da santificação do Senhor. Você quer imitar a Paulo? Quer não, né? É muito dolorido, dói, leva muitas quarentenas menos umas, não é? Dói. É jogado na prisão, dói, né? Ninguém quer imitar Paulo por motivo disso. Eu não digo somente Paulo. Quem quer imitar alguns homens ou algumas mulheres que estão com seus nomes escritos neste livro? Quem quer imitar José, que foi lançado num buraco em meio ao deserto, vendido como escravo? Quem quer passar um cativeiro de 17 anos? Quem quer imitar Jeremias, ser lançado numa cisterna com o esgoto 100% de uma cidade, resto de comida, fezes, tudo que você possa imaginar de podre? Foi aonde Jeremias foi lançado, numa cisterna com todo o esgoto de uma cidade. Quem quer imitar Esther, ser audacioso o suficiente para entrar dentro dos aposentos de um líder, de um rei, sem solicitar dele a permissão para entrar? Autoridade, apesar de no livro de Esther não ter o nome de Deus, mas ela entrou na autoridade do Senhor. E com isso, ela conseguiu libertar o povo. E de uma escrava se tornou a grande rainha Esther. Quem quer ser como Josué, se tornar um exímio espadachim, um belo manuseador da palavra de Deus. Manusear a palavra,
não o achômetro humano, não historinhas ou fábulas, como Paulo ali orienta Timóteo, ali no livro de Timóteo, que haveria de acontecer nos últimos dias. Quem quer imitar Daniel, ser lançado na cova dos leões? Quem quer imitar Sadraque, Mesaque e Abednego, ser lançado na fornalha? Quem quer imitar Ezequiel, profetizar contra as nações? Não falar o que o homem quer ouvir, mas falar aquilo que Deus manda falar. Quem quer imitar Pedro? Quem quer imitar João? Quem quer imitar esses homens? Ninguém quer, porque é sofrimento, é negar a si próprio, é abrir mão dos seus desejos carnais, humanos, só para fazer a vontade de Deus. Ninguém quer. Mas aí Paulo fala, inspirado pelo Senhor através do seu Espírito: o Senhor só haverá de ser comigo, o Senhor só haverá de ser contigo, o Senhor só haverá de ser conosco, quando colocarmos esses 4 pontos que Paulo nos orienta em prática. Se não colocarmos, Deus não é comigo, não é contigo, não é com ninguém. Volto a dizer, vou recitar novamente essa passagem, esse versículo do livro de Filipenses, capítulo 4, verso 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Temos colocado em prática? Se não temos, comecemos a colocar. É um novo ano. Será que vamos estar em 2018 da mesma forma que estivemos em todos os tempos passados, nesse ano que se passou agora? Ou vamos ter uma mudança na nossa vida? Será que vamos ser os mesmos mesquinhos que fomos? Ou vamos mudar? Será que vamos continuar a ser apenas simpatizantes do Evangelho? Será que vamos continuar a ser simplesmente religiosos? Ou vamos ser servos de Deus? O que de Paulo aprendemos, o que de Paulo recebemos, o que de Paulo ouvimos e o que nele vimos, que pratiquemos. E só assim o Deus da paz será comigo, será contigo, será conosco. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar a vossa vida. Tenha um ótimo final de quinta-feira e amanhã já é sexta. Tenha um ótimo final de semana. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Shalom Adonai.